Há pessoas que parecem funcionar normalmente, mas por dentro algo está se quebrando. Por que sorriem enquanto se sentem vazias? Por que continuam seguindo em frente, embora cada dia pese mais? Existe um conjunto de hábitos mentais que não chamam a atenção, mas revelam um desgaste profundo. O inquietante é que muitos os confundem com traços de personalidade. Fique, porque entendê-los pode te ajudar a ver o que outros não estão dizendo, nem sequer a si mesmos. Para muitas pessoas, o humor não é apenas uma forma de se conectar com os outros, mas um mecanismo de defesa cuidadosamente construído. Elas fazem rir, aliviam tensões e se tornam o centro leve de qualquer conversa. Por fora, parecem pessoas positivas, até mesmo fortes. Mas esse riso constante cumpre uma função mais profunda: desviar a atenção do que realmente sentem. Usar o humor como escudo permite evitar perguntas incômodas. Enquanto os outros riem, ninguém pergunta se algo dói. O riso se torna uma resposta automática diante de qualquer tentativa de aproximação emocional. É uma maneira elegante de dizer: não quero falar sobre isso, sem jamais pronunciá-lo. Com o tempo, esse hábito gera uma desconexão perigosa. A pessoa deixa de identificar quando está triste, frustrada ou esgotada, porque treinou sua mente para reagir sempre com leveza. O cérebro associa a expressão emocional autêntica com risco e a substitui por uma atuação socialmente aceita. O problema aparece quando o silêncio chega. Ao ficar sozinha, sem público nem risos compartilhados, surge um vazio difícil de explicar. Não há piadas que amorteçam a sensação. Não há respostas rápidas. Apenas cansaço emocional e uma sensação difusa de desgaste. Muitos descrevem este momento como uma queda repentina, embora na verdade seja o resultado de uma acumulação prolongada. Este padrão costuma ser reforçado pelo ambiente. As pessoas engraçadas recebem aprovação constante, são valorizadas, buscadas e queridas. Ninguém suspeita que por trás dessa energia existe uma luta silenciosa. E quanto mais esse papel é reforçado, mais difícil se torna abandoná-lo. Mostrar vulnerabilidade implicaria quebrar uma identidade que os outros já esperam. Assim, o riso deixa de ser espontâneo e se transforma em obrigação. Um ato automático que mantém a estabilidade externa enquanto o interior se debilita. Não porque a pessoa minta, mas porque aprendeu que seu valor reside em não incomodar ninguém com sua verdade. Reconhecer este hábito não significa eliminar o humor, mas entender quando ele é usado para ocultar algo mais profundo. Porque quando o riso se torna uma máscara, deixa de proteger e começa a isolar. O sono costuma ser um dos primeiros territórios onde o mal-estar interno deixa rastro. Para algumas pessoas, dormir se torna uma via de escape. Passam muitas horas na cama, não porque o corpo precise, mas porque estar acordado se torna pesado demais. Dormir é uma pausa da consciência, um lugar onde as preocupações se apagam temporariamente. Não é descanso real, é fuga. No extremo oposto, aparece a insônia persistente. O corpo está exausto, mas a mente se nega a parar. Pensamentos repetitivos, lembranças incômodas e diálogos internos se ativam justamente quando tudo deveria silenciar. A noite se transforma em um espaço de confrontação involuntária. Não há distrações, não há tarefas pendentes que justifiquem a evasão. Resta apenas a mente diante de si mesma. Ambas as formas de alteração do sono compartilham uma raiz comum: a dificuldade para processar emoções durante o dia. O que não é expresso nem integrado acordado reaparece à noite. O cérebro tenta fechar ciclos pendentes, mas o faz sem filtros, amplificando a carga emocional. Com o tempo, esse padrão deteriora a clareza mental. A falta de descanso profundo afeta a memória, a concentração e a regulação emocional. As reações se tornam mais intensas, as decisões mais impulsivas e o cansaço se acumula mesmo após dormir muitas horas. O corpo descansa, mas a mente não se recupera. O mais enganoso
é que esse problema costuma ser normalizado. Dormir mal é atribuído ao estresse, ao trabalho ou à rotina. Dormir demais é justificado como cansaço. Poucas pessoas se perguntam o que a mente está tentando evitar ou processar através do sono. Quando o descanso deixa de ser reparador, torna-se um sinal. Não de fraqueza, mas de sobrecarga emocional não resolvida. Ignorá-la prolonga o desgaste. Compreendê-la abre a possibilidade de escutar o que o corpo e a mente tentam comunicar a tempo. Esse desequilíbrio, no entanto, raramente aparece sozinho. Costuma vir acompanhado de outro hábito silencioso, que passa despercebido porque é confundido com virtude. Estar sempre ocupado costuma ser interpretado como um sinal de disciplina, ambição ou força. No entanto, em muitos casos, funciona como uma estratégia para não parar para sentir. Preencher cada minuto com tarefas, compromissos e objetivos evita o silêncio e, com ele, o surgimento de pensamentos incômodos. A atividade constante se torna uma barreira entre a pessoa e seu mundo interno. Esse padrão é reforçado socialmente. Quem nunca para, recebe elogios por sua produtividade. É considerada responsável, eficiente e resiliente. Ninguém questiona o custo emocional desse ritmo. Mas quanto mais se evita a pausa, mais difícil se torna parar, sem experimentar ansiedade ou vazio. O cérebro se acostuma com a estimulação contínua e percebe a quietude como ameaça. Com o tempo, a ocupação deixa de ser uma escolha e se transforma em necessidade. A pessoa sente culpa ao descansar. A mente busca imediatamente algo para fazer. Não porque haja urgência real, mas porque o silêncio ativa um incômodo que ela não sabe como gerir. A produtividade, então, deixa de servir a um propósito e passa a ser um anestésico emocional. Este hábito também fragmenta a atenção. Pular de uma tarefa para outra impede o aprofundamento e reduz a capacidade de concentração sustentada. Embora se façam muitas coisas, pensa-se pouco nelas. A mente opera em modo automático, cumprindo funções sem integrar experiências. O cansaço se acumula, mas não há sensação de avanço interno. O mais enganoso é que, por fora, parece que tudo está sob controle. Metas cumpridas, agendas cheias, resultados visíveis. Mas, por dentro, instala-se uma sensação de desconexão. O esforço constante não se traduz em satisfação. Cada conquista perde o peso rapidamente e é substituída pela próxima tarefa. Não há espaço para assimilar nem para sentir orgulho real. A ocupação constante não é o problema em si. O problema é quando é utilizada para fugir de si mesmo. Quando o valor pessoal é medido apenas pelo que se faz e não pelo que se sente. Nesse ponto, a atividade deixa de proteger e começa a desgastar. Este padrão costuma desembocar em algo ainda mais silencioso. Uma perda progressiva da capacidade de sentir prazer ou interesse genuíno pelas coisas que antes importavam. Em um ponto avançado do desgaste interno, aparece uma sensação difícil de descrever. Nada dói demais, mas também nada entusiasma. Não há tristeza intensa, mas também não há alegria real. As atividades que antes geravam interesse agora parecem planas. As conversas não provocam emoção. As conquistas não despertam satisfação. A pessoa continua funcionando, mas sem conexão emocional. Este estado costuma ser confundido com maturidade, frieza ou simples cansaço. Por fora, não há sinais evidentes de crise. No entanto, internamente ocorre algo mais profundo. O sistema de recompensa do cérebro deixa de responder com normalidade. As experiências positivas não ativam a sensação de prazer da mesma forma. Tudo se torna neutro. A desconexão emocional não aparece de repente. É o resultado de uma acumulação prolongada de evitação. Emoções não expressas, tensões não processadas e estresse sustentado acabam saturando a capacidade emocional. Para se proteger, a mente reduz a intensidade de tudo. Não apenas da dor, mas também do prazer.
Este mecanismo oferece um alívio temporário. Sentir menos parece mais seguro do que sentir demais, mas o custo é alto. A vida perde a cor. As decisões se tornam mecânicas. A motivação se enfraquece porque não há mais uma recompensa emocional que a sustente. Mesmo as relações próximas começam a parecer distantes, não por falta de afeto, mas por falta de conexão interna. Muitas pessoas nesse estado acreditam que a vida adulta é simplesmente assim. Aceitam a apatia como norma. Mas a ausência de emoção não é equilíbrio, é sinal de sobrecarga. O cérebro reduziu a intensidade para sobreviver, não para prosperar. O mais inquietante é que essa desconexão costuma passar despercebida por muito tempo. Não há crises visíveis, não há colapsos evidentes, apenas uma sensação constante de estar presente sem estar realmente lá. Como se a vida ocorresse a uma certa distância. E quando as emoções deixam de ser sentidas para fora, costuma ocorrer algo inesperado para dentro. A mente começa a se voltar contra si mesma. Quando as emoções se apagam para fora, a mente não fica em silêncio. Pelo contrário, o diálogo interno costuma se intensificar, mas não o faz de forma compassiva, e sim crítica. Aparece uma voz constante que questiona cada decisão, minimiza cada conquista e exagera cada erro. Não grita, não insulta de forma evidente, sussurra, e por isso é tão perigosa. Esse diálogo interno não surge do nada. Forma-se a partir de expectativas não cumpridas, comparações constantes e uma autocobrança prolongada. A pessoa aprende a falar consigo mesma como acredita que deveria fazer para melhorar. Mas o que começa como disciplina acaba se tornando desgaste. A mente se acostuma a apontar falhas mesmo quando não as há. Com o tempo, essa voz se torna automática. Não precisa de provocação externa. Diante de qualquer situação, aparece para antecipar o fracasso, ridicularizar tentativas ou tirar o valor do que foi conquistado. Mesmo os sucessos são reinterpretados como sorte, erro alheio ou algo que não merece reconhecimento. Nada é suficiente. Esse padrão afeta diretamente a percepção da identidade. A pessoa começa a se ver como uma fraude, alguém que apenas finge estar bem. Surge a sensação de impostura. A confiança se enfraquece não por falta de capacidade, mas por uma narrativa interna hostil que não deixa espaço para o reconhecimento. O mais complexo é que esse diálogo costuma passar despercebido. Por ser interno, é confundido com pensamento racional. A pessoa acredita que está simplesmente sendo realista, mas o realismo não destrói a autoestima de forma constante. A crítica interna, sim. Além disso, essa voz reforça o isolamento. Expressar o que se sente parece inútil ou vergonzoso. Pedir ajuda é percebido como fraqueza. Assim, a pessoa se fecha ainda mais em seu mundo mental, onde a única conversa é com essa voz que nunca se satisfaz. Esse desgaste nem sempre leva a uma retirada abrupta. Às vezes, o processo é mais sutil. A pessoa não desaparece, mas começa a se diluir. Está presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Participa, mas sem se envolver. Existe, mas ocupa cada vez menos espaço. A retirada nem sempre é evidente. Não há um corte brusco nem uma explicação clara. O desaparecimento costuma ser gradual, quase imperceptível. A pessoa continua respondendo mensagens, continua comparecendo a compromissos, continua cumprindo o esperado. Mas algo muda. O envolvimento emocional diminui. Já não propõe encontros, adia planos, prefere cancelar de última hora. Não porque não se importe, mas porque lhe falta energia para sustentar a presença. Este padrão costuma ser justificado com cansaço, falta de tempo ou necessidade de espaço. E, em parte, é verdade. Mas, no fundo, há algo mais profundo. Uma sensação de não ter nada a oferecer. A pessoa sente que sua presença não agrega, que seu estado interno poderia incomodar os outros. Para evitar essa possibilidade, vai se retirando aos poucos. A mente aprende que desaparecer é mais fácil do que explicar. Não há confronto.
Não há perguntas difíceis. A distância oferece alívio temporário. No entanto, esse alívio tem um custo. Quanto mais se reduz o contato, mais difícil se torna retomá-lo. A inércia do isolamento é reforçada a cada cancelamento. Por fora, esse comportamento costuma ser interpretado como desinteresse ou frieza. Poucos percebem que por trás existe esgotamento emocional. A pessoa não se sente rejeitada pelos outros, ela se sente desconectada de si mesma. E quando a conexão interna se enfraquece, manter vínculos exige um esforço que já não parece sustentável. Esse processo também afeta a da identidade social. Ao participar menos, a pessoa começa a se sentir alheia até mesmo em espaços conhecidos. As conversas fluem, mas ela se sente observadora, não participante. Essa distância reforça a ideia de que se retirar é a opção mais segura. O desaparecimento progressivo não é um desejo de estar só, mas uma consequência de não saber como estar presente sem se desgastar. Não é rejeição ao mundo, mas incapacidade de sustentá-lo no estado atual. Neste ponto, muitos tentam recuperar o controle sobre seu ambiente como forma de compensar o caos interno. E aí aparece o último hábito, um dos mais enganosos. Tudo o que percorremos até agora leva inevitavelmente a este ponto. Não se trata apenas de fatos, nem de uma cadeia de acontecimentos isolados, mas de um processo profundo que foi ganhando forma com o tempo. Cada decisão, cada silêncio e cada reação foram construindo um desfecho que já não podia ser evitado. Poderia ter sido diferente? Ou tudo estava escrito desde o início, mesmo antes de os protagonistas estarem conscientes disso? Esta história deixa claro que as consequências nem sempre aparecem de imediato. Às vezes se escondem, crescem lentamente e só se revelam quando já é tarde demais para corrigir o rumo. O mais inquietante não é o que ocorreu, mas entender por que ocorreu e por que ninguém conseguiu pará-lo a tempo. Aí reside o verdadeiro peso de tudo o que vimos. No final, esta não é apenas uma história para ser ouvida, mas para ser refletida, porque por trás de cada detalhe existem perguntas que continuam abertas, decisões que ainda ressoam e lições que não deveriam ser ignoradas. E agora, a pergunta final fica nas mãos do espectador. O que você teria feito se estivesse no lugar deles?